Hoje o tema da palavra do estudo dessa noite é sobre o corpo do cristão, o corpo daquele que diz que é crente, aquele que serve a Deus. Amém? Nós vamos aprender dentro desta palavra como tem que ser o corpo de um crente, daquele que diz que é cristão. Por estudo o púlpito fica um pouco pequeno, né? Irmãos, foi lido aqui na leitura introdutória, eu quero só dar mais uma refrisada, em Romanos 12, apenas o versículo 1, se bem que, dando um prosseguimento, a gente tem uma palavra aqui completa, mas diz assim, quem puder ler conosco aí: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Feche seus olhos e fala bem assim: Pai, fala comigo para testificar o que o Senhor já falou hoje, e queremos sair daqui alimentados. Irmãos, dentro desse texto que foi lido, aqui fala de algo que nós estamos constantemente dentro dele, que é o nosso corpo. Estamos 24 horas no ar, dormindo ou acordado, dentro do nosso corpo. Nós somos o nosso próprio corpo. E o que o apóstolo Paulo ele quer escrever dentro desse texto, e ele quer que entendamos aqui o que ele está escrevendo aqui, é que o nosso corpo, ele tem de uma certa forma ser apresentado a Deus, de uma forma diferente que as pessoas apresentam o seu corpo lá no mundo. Quando ele fala de sacrifício vivo, é que outrora o sacrifício era morto, e era sacrifício de animais, mas Jesus ele veio na sua plenitude, em toda a sua grandeza, ele deixou, se esvaziou de toda a sua glória e veio em um corpo, como o nosso corpo. Ele também, Jesus teve um corpo biológico, um corpo genético, que também havia a mesma quantidade de células que nosso corpo tem, a mesma quantidade de nervos, a mesma quantidade de litros de sangue. O corpo de Jesus humano também teve. E esse corpo que Jesus ele veio de uma forma genética e humana, esse corpo de Jesus ele veio como o nosso corpo para poder ser sacrificado e ser um sacrifício eterno. O que é sacrifício eterno? O último sacrifício. Não iria mais precisar de sacrifício de animais. Para isso que Jesus Cristo veio, para que o seu corpo viesse ser sacrificado, para que daquele dia em diante o sacrifício que viemos oferecer a Deus é um sacrifício de louvor e adoração ao nosso Deus. Quando jejuamos, que estamos nos abstendo do alimento, do café da manhã, talvez tenha algumas pessoas que fazem um jejum também do almoço, só janta, depende do propósito de cada um, porque jejum não é algo que esteja, vamos dizer assim, sincronizada a uma lei que é obrigatória alguém fazer. Não, é propósito. É algo que você vê que é um ato de você sacrificar a sua carne para agradar ao Senhor, e com isso o Senhor ele vai te dar força e vai mandar do céu a unção do Espírito para você suportar os desejos carnais. O próprio Jesus ele transformou o seu corpo antes do sacrifício eterno em um sacrifício vivo e adorável a Deus, jejuando também, irmão Diego. Jesus também jejuou. Para quê? Porque ele era carne, e a carne, irmã Denise, precisa ser quebrada. Alguém pode me perguntar assim:
Como faço para poder vencer os desejos carnais se o desejo está aqui? O desejo carnal começa aqui na mente, desce para o coração e depois vai para as mãos, para os pés, para onde ali os olhos cobiçaram, ele vai querer agir para poder consumir aquele desejo carnal e agradar a carne e desagradar a Deus. Por isso que ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O amor de Deus foi muito grande por nós, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você cultua Deus com a sua mente e com o seu corpo. O nosso corpo, dentro da Bíblia, vai receber alguns nomes simbólicos, e um deles é templo. Templo de quem? Templo do Espírito Santo. Irmãos, nós aprendemos agora, foi a última lição neste domingo, sobre o tabernáculo do Senhor, que ali era o local aonde era oferecido sacrifício a Deus. E o templo do Senhor representa Jesus Cristo, que é o escape, que é aquele que traz a salvação, que é aquele que traz a expiação, que é aquele que purifica, que nos purifica de todo o pecado através do sacrifício, mas ele foi o próprio sacrifício. Santo é aquilo que não está contaminado. Repita comigo: santo é aquilo que não está contaminado. Então nós temos que oferecer o nosso corpo limpo, puro, de quê? Daquilo que desagrada a Deus. E nós vamos aprender aqui o que desagrada a Deus. Mas antes vamos conhecer o que é o nosso corpo. Nosso corpo, irmão, essa máquina aqui, biológica e também ao mesmo tempo genética, é algo extraordinário, irmão, é algo extraordinário. Alguém pode abrir, por favor, aí em Salmo 139, verso 14. O irmão que vai ler para mim aqui, como está gravando, às vezes fala, ninguém ouve Lê, por favor, Salmo 139, ou alguém quiser ler, pega o microfone aqui rapidamente, para os irmãos que vão assistir depois, ver aí o que o salmista Davi fala a respeito desse corpo, dessa máquina biológica perfeita. Pode ler. Salmo 139, verso 14. Eu te louvarei, pois eu Isso, não é uma versão mais fácil para ele. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Eu te louvarei. Refrisa aí novamente, irmão. Eu te louvarei. Essa versão tá boa. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Irmãos, aqui o salmista Davi, que aqui é Salmo de Davi, ele, talvez em algum certo momento ele deve ter, eu vou fazer aqui uma como é que fala? Uma ilustração. Digamos que ele chegava assim de manhã, olhava para ele, ele se olhava assim, para ele mesmo no reflexo ali do espelho, e ali talvez ele olhava assim: meu Deus, eu te louvo, porque eu sou um ser extraordinário. Ao mesmo tempo que eu pisco aqui os olhos, eu mexo com a mão, eu mexo com o pé, eu estou controlando tudo no meu corpo aqui. Eu sou um ser extraordinário, tremendo. Essa foi aqui a conotação que o salmista ele fala com respeito à criação de Deus. Irmão, se nós voltarmos lá atrás em relação à criação do homem, o homem foi feito depois de todas as coisas, depois que tudo foi feito, Deus ele fez o homem por último. Por quê?
Deus fez o homem por último? Porque era algo que tinha que ser feito ali de uma forma diferente de todas as coisas. Todas as coisas, Deus disse o quê? Haja. Haja luz. Haja a separação entre terra e águas. Haja expansão. Haja animais. Mas o homem foi diferente. Façamos o homem, o que é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Até a forma de se fazer o homem, houve uma frase diferente: façamos o homem, porque o homem foi feito para dominar sobre as coisas. O homem foi feito para ser o quê? Um administrador. O homem foi feito para fazer a diferença entre todas as animarias da terra. E foi o próprio Deus, quando fala façamos aqui, há um estudo que vai revelar que o próprio Deus, o Espírito Santo, Jesus, já estava ali juntos criando a maior criação da terra, que é o ser humano. E Deus, ele fez o homem para quê? De forma, vou dizer assim, tão genética, que às vezes nós sentimos dor, que nós sentimos às vezes fraqueza, até adoecemos, mas nós somos, como o irmão falou, a tricotomia do homem, quando se fala que nós estamos aqui, mas existe espírito e existe alma. É carne, é espírito, é alma. Espírito é vida, alma é aquele que vai prestar conta com Deus. Quando morremos, o nosso espírito volta para quem? Para aquele que nos deu, porque a vida pertence a Deus. Mas a nossa alma, ela vai para o lugar de descanso, no paraíso. É aquele que morre sem Deus, vai para o lugar de tormento, assim diz a palavra de Deus. E no grande dia que houver o arrebatamento, vai haver essa junção novamente e a ressurreição, porque para ser julgado, para tanto ir para o céu como para a condenação eterna, o corpo também tem que ir. Dá para explicar um negócio desse? E aqui nós vemos que na dimensão material do corpo, a formação do corpo, o salmista ele diz que é algo maravilhoso, e é mesmo, irmão. É algo tremendo que a gente não percebe. Essa é a parte biológica, essa é a parte humana. Tem uma anotação que fala interessante aqui, a estrutura do corpo humano, né? Essa estrutura aqui, tem algumas anotações científicas aqui, que o organismo humano, ele é constituído por mais de 216 tecidos em cima do esqueleto, mais de 216 tecidos diferentes, possui 206 ossos. O cérebro, ele tem 1 trilhão de células nervosas em seus sinais, trafegando pelo corpo, numa velocidade de 360 km por hora, que está indo informação para o pé. Se você tropeçou ali, rapidamente o cérebro já manda lá a notícia para lá. Como é que você sente essa notícia? Quando dói. Por que a gente tem que sentir dor? Para mostrar que está danificado alguma parte do seu corpo. É um negócio tão sério que tem algumas pessoas que estão diabéticos, que estão num grau muito forte, que já não sente mais ali, às vezes, o pé, e às vezes ele machuca, e aquela parte não consegue sarar. E aí ele vai machucando e não percebe, daqui a pouco perde um membro, porque não sente mais dor. A dor é um dispositivo de Deus, que Deus fez para poder a pessoa cuidar das partes que foram machucadas. Se não tivesse dor, o corpo apodrecia, que ninguém ia ligar. É tão interessante isso aí, que tem pessoas que não gostam de hospital, né? Não, de jeito nenhum, que só vai para o hospital se estiver sentindo muita dor. Vai amarrado. Por quê? Porque ele acha, não, estou bem aqui, não estou sentindo nada. E o corpo está precisando de alguma manutenção naquela parte. Por isso que o corpo sente dor. Para a gente se cuidar. Para você saber aonde é que naquela parte está doendo. E aqui nós vemos aqui que a velocidade é muito grande. Diz ainda que 70% do nosso corpo ele é constituído por líquido, né? Por água ou líquido, né? Da parte líquida. Segundo aqui o científico, eu não sou médico, mas eu estou seguindo aqui as informações que foram dadas, né? Diz que tem aí mais ou menos aí 10 bilhões de vasos aqui capilares e 100 trilhões de células espalhadas, de buraquinhos aqui que sai o cabelo. Meu Deus, eu não sei nem quanto é que é esse valor aqui, né? A complexidade, irmão, da formação de um corpo humano, o homem não consegue fazer. Alguém viu aí um cientista, um médico italiano,
ele colocou aí um projeto aí em 2017, mais ou menos, de mais uma vez tentar fazer uma coisa que fizeram nos anos 50, 60 e não deu certo e foram proibidos de fazer, que foi de tentar colocar uma cabeça humana em outro corpo. E aí, lá na Itália não aceitaram ele fazer isso aí. Então ele foi para outro país onde libera, que foi parece na China. E tem uma pessoa que ele tem um problema de... Ele falou um problema dele, eu não sei falar o nome, mas ele não consegue mexer com nada do corpo, é tipo tetraplégico, mas só que é outro nome. E ele se colocou como ali quando a pessoa ela coloca voluntário, né? Como voluntário dessa pesquisa. E ele fez uma associação com outro médico chinês para tentar fazer esse projeto. Mas aí não conseguiram, porque existem várias questões aí que não pode fazer. Mas para muitos médicos e cientistas falam que é impossível até agora na ciência haver aí um transplante de corpo ou de cabeça, não sei nem como é que se fala isso. Porque os neurônios são tão pequenos que o mais difícil é a questão de fazer a colagem dos neurônios. Pode até colocar uma cabeça de outra pessoa, mas não vai funcionar do mesmo jeito do tetraplégico, porque não existe emenda para neurônios. Porque Deus fez isso, uma coisa tão assim. Eu até falo, Deus fez isso de propósito. Imagina só, irmão Diego, se o homem conseguisse fazer um transplante de cabeça. Aí, hoje, as pessoas já querem trocar o sexo. Homem querendo virar mulher, mulher querendo virar homem. Se fosse assim, não, eu quero, o homem está bem aqui, não, eu sou homem, mas eu quero o corpo daquela fulana. Quando ela morrer, eu quero que ela doe o corpo dela para mim. Aí o homem vai, em vez de fazer aquela cirurgia, só coloca a cabeça no corpo feminino. É uma coisa de louco, né? Mas se fosse, fariam isso. Ia ter tráfico de corpo. E Deus não permite isso, irmão, não tem como. Até hoje as pessoas estão na luta para tentar conseguir aí resolver a questão das pessoas que têm paralisia ou que são vítimas dessas enfermidades que não conseguem mexer o corpo todo. Alguns caíram e agora estão tetraplégicos, não conseguem ter. Tem vários tipos de coisa científica aí. O projeto que eles estão querendo criar é de criar um corpo robótico para que essa pessoa ela venha entrar dentro dele e andar, mas ainda não consegue ter estrutura de ficar em pé. Então ainda é a cadeira de roda. Como é que vai ser daqui a 40, 50? Não sei. Talvez as pessoas vão andar como o Robocop dentro de um corpo de ferro. Mas Deus ele fez isso porque o nosso corpo ele não é apenas uma máquina biológica. Presta atenção, irmão. O nosso corpo não é simplesmente uma máquina biológica. Não, o nosso corpo é algo que vai ser transformado. O nosso corpo é muito valioso, jovens. Por isso que nós, a Assembleia de Deus, não só a Assembleia de Deus, nós temos aqui uma pregação que ensina as pessoas a ter cuidado com o seu corpo. O corpo de uma mulher é uma máquina de sedução. Fatal. O corpo do homem também, conforme ele falou. Porque dentro do nosso cérebro existe lá dentro, eu não entendo muito dessa área científica, existe neurônios que quando o ser humano olha para um corpo de uma mulher que está andando sensualmente, ele desperta ali umas certas substâncias dentro do corpo que faz desejar o outro corpo. Por isso que tem que ter cuidado com o seu corpo. A forma que você se veste, a forma que você anda. Eu não estou falando isso aqui, mas às vezes o pastor está pregando e alguém fica, está falando com a fulana porque vai te dizer. Aí fica usando isso como um objeto de gozação. Não é isso não, irmão. Cada um tem que cuidar da sua vida. Não tem ninguém mais santo, melhor do que o outro aqui não. Mas você que é uma mulher cristã, você que é um jovem cristão, tem algum jovem que quando começa a malhar, que o corpo começa a ficar bonito, ele fica andando sem camisa na rua, crente, para mostrar lá os músculos. Teu corpo é templo, irmão. Teu corpo não é museu não, para todo mundo entrar dentro e ficar olhando não. O corpo da mulher é templo do Espírito Santo. Então essa estrutura biológica, ela é algo assim maravilhoso e estupendo que a própria ciência não sabe explicar. Acontece de haver algumas enfermidades e doenças que a ciência não sabe como é que aconteceu, porque é muito complexo o corpo do ser humano. Deus já fez isso mesmo porque já sabia que o ser humano também sempre dá um jeito de querer engabolar.
Mas se tivesse transplante de cabeça, só via gente aí querendo trocar aí de corpo. Ah, não quero mais ser homem, vou agora colocar um corpo de mulher. Essa eu não sabia não. Mas tudo é possível, né? Colocaram? Funcionou? É, porque o homem já tem uns homens que tem espírito de porco. Aí ganha um coração de porco, aí deu certinho, né? Ô Jesus, nós estamos aqui, mas o negócio é sério, né? Como é que a Bíblia ela vai narrar sobre a questão do corpo? Como é que ela vai dizer? Romanos 6,6, abre aí, irmão, você que está lendo para mim aí, né? O nosso corpo, ele fala sobre uma questão do corpo do pecado. Que corpo do pecado é esse? O irmão vai ler e vai dar o seu ponto de vista com respeito à questão do corpo do pecado. O que o apóstolo Paulo quer falar a respeito disso? Que corpo do pecado é esse? Romanos 6, verso de número 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O que é o corpo do pecado, Ana? O que está querendo dizer aí? O apóstolo Paulo está aqui falando do velho homem, do corpo do homem sem Cristo. Sim. Que vivia na prática do pecado. Ele está trazendo a memória para que nós lembremos que o nosso corpo foi crucificado junto com Cristo e morto pelo pecado. E agora ressuscitado, um novo corpo, um corpo sem mácula, sem pecado, um corpo que seja voltado às coisas de Deus e não o velho homem ou o velho corpo que era entregue ao pecado. Essa é a questão, corpo do pecado. Nos antigos, para que esse corpo chamado corpo do pecado fosse cobrido os seus pecados, era necessário, a gente sempre fala aqui, que houvesse ali, pela intercessão do sacerdote, aprendemos aqui, foi muito boa essa lição desse trimestre, que era necessário que esse corpo do pecado fosse cobrido através de um sangue aspergido de um animal. Mas agora nós fomos crucificados com Cristo, como diz o hino lá do irmão lá, eu já fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você deixar que Cristo vive em ti, vive em você ou em ti, o teu corpo não será mais o corpo do pecado, mas o corpo que Jesus pagou o alto preço por ele, e é o corpo santificado. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Não vivo mais para o mundo, irmão. Por isso, irmão, cuidado com teus olhos. Mesmo que queira, não olhe, irmão. Hoje está difícil, você anda pela rua, dentro da igreja, você vê que a sensualidade está esbanjando, e isso tira você da graça, da presença de Deus. Evita olhar. Ah, pastor, é errado falar que uma pessoa é bonita, olhar, achar uma pessoa... Não é errado você achar uma pessoa bonita, mas você olhar com um olhar de desejo sexual para a pessoa, isso aí já traz para você o quê? O pecado da mente. Vem a concupiscência, desejo da carne, que traz a iniquidade. A iniquidade, quando você passa a transformar o pecado em quê? Em uma ferramenta que te separa de Deus, porque todos pecaram, nós pecamos sim, mas não é o pecado que vai levar o homem para o inferno, não. O que vai levar o homem para o inferno, que Jesus naquele dia vai falar, e ele não fala pecado, vós que praticaram o pecado, não. Ele fala, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? Que praticaram e praticam a iniquidade. Iniquidade é o desejo, é o gozo de pecar. Mas quando você peca e você se arrepende do mal que você fez, você se sente com o sentimento, não posso fazer isso, eu sou crente, o Senhor te restaura, te levanta, e você não vai ser condenado por causa disso. Outro nome que aqui a Bíblia traz para nós sobre o corpo é casa terrestre. Por favor, varão, 2 Coríntios 5, primeiro aí, que vamos entender a questão dessa expressão, né, do nosso corpo como uma casa temporária, uma casa terrestre. O que significa isso aqui? Tu vai ler para a gente aí, se quiser dar o teu ponto de vista. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Qual é o seu ponto de vista? Por que você entende dessa casa aí?
está falando do corpo do homem, né? Esse corpo que nós possuímos, né? Sim. Ele está falando desse corpo que ele pode se desfazer, ele pode vir a falecer, a morrer, né? Corruptivo, né? Ele é corruptível, né? Ele vive para... Ele tem um ponto final, ele tem uma data marcada. E mesmo que ele se desfaça, nós que temos um compromisso com Cristo, nós sabemos que na eternidade nós temos não apenas este corpo, mas um palácio, um edifício eterno, que foi construído não por mãos de homens, mas nas mãos do próprio Deus, que é eterna. Esse corpo, ele é o quê? É algo temporário, irmão. E seremos transformados em um corpo incorruptível, bem melhor que esse. Uma vez a Cruzinha fez uma pergunta lá no curso teológico, quando a gente estava fazendo a ETAD, perguntou assim pro monitor, pro professor: professor, será que quando eu chegar no céu eu vou continuar sendo baixinho assim? O nosso corpo será diferente, irmão. Eu não sei se vai ser parecido, igualzinho esse aqui, não sei. Deus é que sabe como é que vai ser, cada um fala uma forma, mas eu sei que vai ser diferente. Você vê que o próprio Jesus ressuscitado, algumas pessoas ainda olharam assim, ainda ficaram assim: é tu mesmo, Jesus? Ainda ficaram assim. Depois, quando Jesus mostrou ali que ele estava com suas mãos furadas ali, mostrou a cicatriz, é que reconheceram que era Jesus, porque o nosso corpo vai ser transformado num corpo glorificado. Então essa casa passageira, e quando fala assim de casa terrestre, é que nós estamos aqui temporariamente nesse avadá aqui, onde tem uma alma e tem um espírito. Então assim, irmão, nosso corpo é o quê? É avadá de espírito e de alma. Só que assim, quem nos guia e que faz que esse avadá não seja condenado é o Espírito de Deus. E agora eu vou chegar aqui, vou pedir a Tatiana para ler. Leva lá o microfone para ela, para sair aqui na gravação aqui, irmão. Pode ir lá. Ela vai ler para a gente aí, por favor, Romanos 6, 1 Coríntios 6, 19, 2 Coríntios 6, 19. Glorificado seja o nome do Senhor, porque tem uma outra conotação da palavra de Deus, outra conotação aqui em relação a um nome, uma nomenclatura que o corpo também recebe na palavra de Deus. 2 Coríntios 6, 19. Não, é Romanos, desculpa. Ou será que eu não está anotado errado? Romanos 6,19. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Para que venha chegar essa transformação, sim, de um corpo que sofria por causa dos seus próprios desejos carnais e pecaminosos, vai haver uma transformação e viver no passado e teremos um futuro diferente. Deixa ela dar o ponto de vista dela nesse raciocínio lógico que ela leu aí. Qual é o teu ponto aí? Eu quero que os professores também dêem os seus pontos aí. Não, eu entendi aqui que, como fala, no passado nós éramos entregues como escravos da imoralidade. Isso. Quando nós não éramos evangélicos, quando nós não aceitamos Jesus, nós somos entregues a prazeres mundanos. Nós não pensamos nas consequências desses prazeres mundanos e nos entregamos de corpo e alma, sem pestanejar. Mas quando nós nos entregamos, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos que nos dedicar como escravos. Mas escravos de quê? Escravos de Cristo. De Cristo. Escravos de Cristo. Escravos, não do pecado, né? Não do pecado. Aqui ele fala escravo, mas eu acredito que aqui ele quer colocar como servos de Cristo. Como escravos, como dependentes de Cristo. Porque os escravos eram isso. Eles eram dependentes dos seus senhores. Sim. Então ele fala assim, como é quando ele fala, entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Glória a Deus. Entregue-se como escravos, como servos a Cristo, para viver o que ele diz, né? O que é bom, agradável e perfeito, que é a vontade de Deus. Isso vai quebrar todo o conceito da questão de uma interpretação errada em relação à predestinação, que há aqueles que acreditam que existe um grupo, sei lá, até hoje não entendi por que falam assim,
de que realmente Deus já sabe quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, e de que tem uns que vai ser, outros não vai ser. Quando fala de dedicação, irmão, que todo dia é dia de você conquistar a sua salvação, para que o seu corpo venha a ser transformado em de uma casa mera que pode ser destruída e que é mortal e corruptiva, em um edifício que tem base e que ficará para sempre eternamente. Esse é o conceito que essa palavra nos traz. Muito obrigado, irmã Tatiane. Agora, assim, outro nome que a Bíblia traz sobre em relação ao nosso corpo, ele compara como quê? Como o templo do Espírito Santo. O que é templo do Espírito Santo? A participação da professora Elise ali, ela fala com as palavras dela. O que é o templo do Espírito Santo? Vai lá, Abraão, dá o microfone para ela lá. Templo do Espírito Santo. Nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Templo do Espírito Santo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus e nós assumimos uma responsabilidade de segui-lo, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Então, as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que nós éramos no passado não existe mais. É o que Deus quer para nós. É verdade. Então, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Nosso corpo já não é mais nosso. As nossas vontades já não são mais nossas. Nossa. É o que Cristo quer para as nossas vidas. Então, o nosso corpo faz, ele tem que espelhar no que Cristo quer fazer nas nossas vidas. E o templo tem que estar limpo, irmão. O templo tem que estar purificado. O tabernáculo estava no meio do deserto. E ele estava sempre bem cuidado. Os levitas estavam ali sempre cuidando da manutenção, mantendo limpo. E para manter o nosso corpo limpo, a gente tem que se afastar das coisas que às vezes a gente pensa que é bom para o nosso desejo, para o nosso anseio, mas que nos separa e nos trava e nos faz ficar escravizado. E é isso aí. E agora sim, o pecado contra o corpo. Então assim, nós estamos falando, já falamos do corpo, a importância, a dimensão, né, espiritual desse corpo. E agora sim, o que é o pecado do corpo que fala na Bíblia Sagrada? Como assim pecado do corpo? Existem vários tipos de pecado, sim, mas o que é o pecado do corpo? A gente pode ver aqui, na Bíblia Sagrada fala do pecado do corpo, que é a prostituição, o adultério e a fornicação. São três formas que levam o homem a cometer o pecado do corpo, com o corpo. Porque isso, se a gente for ver na íntegra aqui, você for ver na íntegra aqui, a prostituição é o quê? É quando a pessoa, ela começa a vender o seu próprio corpo. Quando ela começa a troca de... uma forma de falar diferente, tem criança aqui. A troca de favores íntimos. Ela, em dinheiro ou alguma coisa em troca, ela vende aquilo que é sagrado. Porque a relação íntima, o ato conjugal, é isso que eu vou usar aqui. O ato conjugal, ele é um privilégio que Deus deu para aqueles que são casados, que entraram em uma aliança, tanto na presença de Deus, como também aqui na época já de Moisés. O casamento, ele era algo que era registrado perante a lei dos homens e de Deus também. Quando isso é feito fora e a pessoa quer usar isso para ganhar dinheiro, isso é chamado de quê? De prostituição. Irmãos, eu vou falar um negócio sério que algumas pessoas talvez possam até achar estranho, mas às vezes acontece que tem pessoas que é prostituta e não sabe. Tem jovens que é prostituta e não sabe. Quando existe algumas um pessoal que são YouTube que faz algumas pegadinhas para ver quem são as mulheres que são interesseiras. Aí ele chega lá numa motinhazinha simples: oi, tudo bem? Você pode me dar seu telefone, não sei o quê. Sai, me deixa em paz. Aí daqui a pouco aquela mesma pessoa, ela disfarça que estava naquela moto, vai para uma moto maior e tal. Aí a pessoa: oi, você quer meu telefone? É prostituta. Porque ela foi por interesse. Porque ela vê que o cara que tem uma Ferrari, que tem uma motona daquela, vai dar tudo que ela quer. E ela vai retribuir com todos os favores da intimidade, que não pode porque não é casada. Outra coisa que vai assustar você, que eu vou falar aqui em relação de pessoas que agem como prostituta ou prostituto e não sabe, é quando dentro do próprio casamento
a pessoa começa a colocar restrição, greve dentro do casamento e só cumpre com a sua missão no ato conjugal se o marido der alguma coisa para ela. Ah, se tu não me der também, não vai ter. Está agindo como uma prostituta, uma esposa que está agindo como prostituta, não pode. É um direito do esposo, da esposa, de estar ali alegrando, ele e ela alegrando com essa missão que Deus deu. Ah, não. Tem pessoas que se não der aquilo que está pedindo, passa a ter restrição na intimidade. Está agindo, irmãos, está agindo como uma prostituta. Não pode. Isso existe dentro de um casamento, mas hoje tem poucas pessoas casadas para ouvir essa mensagem aqui. E tem mulheres que fazem isso. Indivíduo homem faz tudo. Já aconteceu fatos de a gente ouvir de pessoas que até o esposo pegou e traiu a esposa. E a esposa ficou sabendo, então tá bom, eu vou crer que só porque tu fez isso, que tu me deu isso, me deu uma mansão, me deu isso, eu vou te lascar todo, tu vai ter que me dar. Senão eu vou abrir a boca para todo mundo. E ela sabe que ele traiu ela e fica calado porque quer esturcar ele. Está agindo como prostituta. Ou estou errado? Porque prostituição é quando a pessoa, ela troca a intimidade do ato conjugal que não pertence a ele por dinheiro ou qualquer coisa material. E isso é prostituição que é falado aqui. Alguém pode abrir, por favor, 1 Coríntios 6, 13? Lê pra gente aí. Tu pode pegar o microfone para poder sair lá, quem quiser ler. Por favor, um adulto. É um assunto mais adulto. Paz do Senhor, irmãos. 1 Coríntios 6,13. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, mas Deus destruirá tanto um como os outros. Ora, o corpo não é para a fornicação, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você vê que assim ele fala de uma forma literal que dá a impressão que até por alimento as pessoas trocavam o seu corpo, até para comer. Uma vez eu escutei isso de uma garota de programa. Quem trabalha em hotel sabe que tem muitas garotas de programa que vai lá, o pessoal chama lá pela internet. Antigamente os hotéis tinham uns mensageiros que trabalhavam lá, que ficavam com um book. Antes de ter internet, existia lá um book que ficava com os mensageiros lá, que eles pegavam e chamavam. Aí as mulheres de programa davam uma gorjeta para quem chamava, e era caro, meu filho. Naquela época lá, os programas delas eram R$300, elas pegavam, davam 50, e eu tinha mensageiro lá que estava comprando carro, lá vendendo prostituição. Sabe? E aí, teve uma lá que uma vez desceu, eu comecei a conversar com ela assim, só um minutinho, Elisa, rapidinho. Eu comecei a conversar com ela, minha filha, tu não pensa assim de fazer um negócio? Não, minha filha, eu sou formado em direito, sei o quê, mas não, tu acha que eu vou, só que, rapaz, eu acho que eu vou trabalhar, ser advogado, ficar sendo que aqui eu ganho dinheiro fácil. Sabe, irmão, vendendo o corpo, ela falou, olha, eu vou te falar, quando eu comecei, eu estava em São Paulo, não sei aonde, teve uma vez que eu estava com fome, não tinha que comer, eu me prostituí por um prato de comida. Que situação, né, gente? Pode falar, irmã Elisa, dá lá para o microfone para ela para falar. O meu Diego hoje vai mandar. Então, fala aí. Sim. Meu Deus do céu. Então tá desse jeito, gente. Tá desse jeito. Muitas pessoas elas estão se prostituindo, são prostitutas e não sabem. O tão pouco tem se entregado aí. Tão pouco. Até a barraca do beijo pra mim também é prostituição. Rapaz, a coisa me fez assistir aquele filme lá. Começa dali. Trocar beijo por dinheiro, isso é prostituição também. Não pode, gente. Esses negócios não foi feito para vender, não. Beijo não foi feito para vender, não. Se vendeu, é prostituição, né?
Não precisa consumir o ato para poder falar. Então, assim, aqui fala sobre prostituição e adultério. O que é adultério, gente? Alguém sabe dizer o que é adultério? Adultério é quando a pessoa, ela é casado, ela tem a sua esposa e ela trai a sua esposa. Ela passa a ter ali o ato conjugal sem a sua esposa. Isso é adultério. Isso é tão óbvio. A diferença da prostituição para o adultério é que o adultério, ele é algo que só o casado é que pode fazer. E alguns até têm cometido a prostituição e o adultério ao mesmo tempo. Porque algumas mulheres começam a olhar para o marido assim: esse coitado pode me dar nada. Aí entra o espírito de prostituição na mente dela. O que é o espírito de prostituição? Querer trocar o sentimento, o amor e a relação por alguém que vai dar algo para ela. Quantas mulheres, não só mulheres, homens também, mas aqui nesse caso de querer ganhar alguma coisa, no caso acontece quando algumas mulheres se sentem assim, tristes e decepcionadas com o marido pobre que ela casou, talvez nem é pobre, porque não consegue dar tudo aquilo que ela quer. E às vezes, irmãos, chega lá no trabalho onde ela trabalha, chega alguém lá superior que ganha mais do que o marido dela e começa a dizer que ela tá bonita e não sei o que, igual a Elisa falou, aí vamos jantar, leva para jantar ali, tá, alguma coisa, aí já começa daquela coisa ali, daqui a pouco ela começa a se interessar porque vê que ele tem algo para entregar para ela, aí faz o que? Adultera e ao mesmo tempo prostitui. É adúltera e prostituta ao mesmo tempo. Irmão, o negócio é cruel, irmão. É o que a Bíblia fala. É adúltera e prostituta. Porque foi por interesse. Menosprezou o marido que ela casou lá no que falou lá no altar, dizendo que seria fiel a ele, na pobreza ou na riqueza. Eu acho que nem mais estão perguntando mais isso nos casamentos. Porque agora também quando a mulher começa a trabalhar e um trabalha do outro, né? E fica aquela coisa toda, não precisa, no final, todo mundo precisa do outro sim. E tem aqueles orgulhosos que falam que não precisa, não é isso? Então é isso, o adultério. Alguém pode, por favor, ler para mim 1 Coríntios 6:10, acima do que foi lido aí. Lê, por favor, irmão Diego, vai lá, colocar o microfone para a gente ver qual a referência que fala com respeito ao adultério, né? Pai do Senhor, igreja. 1 Coríntios 6:10. Nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou em outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Tá entre eles aí, né? E não é só questão do adulto não, porque tem pessoas que às vezes, o camarada tá adulterando, mas aqui tá falando só de adultério não, né? A pessoa que adultera, irmão, se pensa que a vida dele, se ele tá garantida a salvação para ele, ele tem que procurar correr atrás, que não tá não. E sobre a fornicação? A fornicação é quando pessoas que não são casadas, jovens ou não jovens, que elas participam do ato conjugal, sendo que não são casadas. Pessoas que estão junto, que não estão casadas, presta atenção, que tem pessoas que estão junto, a gente já está 10 anos junto. Quem foi que disse que vocês estão casados, se vocês ainda não vieram legalizar a sua união matrimonial? Estão em fornicação. Por isso que não pode participar da ceia do Senhor. Por isso que, né, tá discriminando, não sei o que, não, nas coisas não é bagunçado não, irmão. O próprio apóstolo Paulo falou para um que estava com a madrasta, né, para tirar para fora da igreja e tratar, porque estava errado. Quanto mais jovens que nem são casados e estão querendo viver a vida como se fosse casado. E não só isso, irmão. Tem pessoas que estão 20 anos juntos e nunca casaram, estão em fornicação. Isso também condena. A irmã quer falar ali. Fala no microfone. Pai do Senhor, uma vez, né, eu tenho um grupo de meninas que na época todo mundo era cristã, né? Agora só tem acho que uns 3. E aí uma das meninas, que hoje em dia ela voltou para a igreja, os pais dela são pastores de uma igreja lá no Rio de Janeiro. Ela namorava um militar. Na época já era meio complicado, né? Porque aí ela começou a conhecer e tal, e conselho não faltou. E aquilo ali, ela já teve
a conjunção, né? Ali, junção, não sei o quê, e tal. E aí, depois de um tempo, passou e ela conheceu um rapaz. Aí ela fez esse rapaz voltar para a igreja junto com ela. E a gente conversando ali sobre isso, né? Sobre a relação, né? Fora do casamento. E ela falava que era um absurdo que a igreja pregava sobre isso, que era pecado. Por quê? Você já ser idiota. Porque ela falava assim, que já que a pessoa conheceu a outra e elas estão num relacionamento, significa que aquilo ali vai pra frente, então não tem porquê não ter isso. Aí eu falei pra ela assim, que ela jamais deveria pensar dessa forma, porque isso é uma união que foi dada por Deus. E a partir do momento que isso é fora, já se torna maldição. Porque como você vai ser abençoado se você está amaldiçoando aquilo que Deus te deu, né? Verdade. E aí ela, né, não concordou. E eu perguntei como é que os pais dela lidavam com isso, né? Porque os pais dela eram pastor dela. Então, até que acho que ela escutou, porque agora ela tá noiva, né? Irmãos, pra tu ver, isso aí chama-se iniquidade. É quando as pessoas pensam que pecado não é pecado. Quando as pessoas começam a achar que o pecado, não é isso, irmão Diego? É uma coisa normal, isso é iniquidade, meu Deus do céu. A pessoa tem que se conscientizar de que o pecado nos separa de Deus. Quando a pessoa tem consciência, mesmo se ela pecar, ela não é condenada, porque ela tem consciência, ela vai aos pés de Jesus, Jesus perdoa. Agora, quando a pessoa começa, não tem nada não, já estou tanto tempo com a pessoa, então tem o direito de ficar com ela. Está errado, é fornicação. Não está casado. Perante a lei, perante a casa do Senhor. E fechando esse assunto em relação do pecado do corpo, do pecado contra o corpo, tem outro também, que, irmão, que não é maior, presta atenção, nem menor, está no mesmo padrão do adultério, da fornicação, e está dentro da fornicação, que é também o homossexualismo. Desde aqui no Novo Testamento, claro, no Antigo Testamento, ele já condenava explicitamente essa união, sim. Claro que quando chega o homossexual que quer viver nessa vida e não quer largar, não estamos aqui para condenar ninguém, porque já falamos aqui também do homem que trai sua mulher, sim, está errado. Falamos do jovem que quer ter relações antes de casar, está errado. E o homem que quer ter relação com outro homem, ou mulher que quer ter relação com outra mulher, também eles não herdarão o reino de Deus. Não tem maior e nem menor, viu, irmão? Os irmãos podem conferir, por favor, aqui, deixa eu ver aqui na referência aqui. Os irmãos podem conferir aí. 1 Coríntios, não, Romanos, lê para mim, Diego, Romanos 1, lê do 18 até o 32, lê para mim aí. Aí não fala só questão do homossexual, não fala muita coisa aí, mas pode ler, varão, sem medo aí. Romanos 1, 18 ao 32, foi aqui onde a gente começou a ler hoje. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Sobre toda o que? Impiedade, aquele que não pratica, aquele que é ímpio, né, que pratica, né? Isso, continua. Porquanto o que Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para que desonrem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural
no contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, e se inflamavam em suas sensualidades, um para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para que fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição naturais, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que também as fazem. Ei, irmão, aí falou só de homossexual, só de homem com homem, mulher com mulher, foi tudo de ruim falou aí, irmão. E só textualizando com essa parte aí, quero estar aqui também, Coríntios, que foi o que o irmão leu ali, 1 Coríntios 6:10, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então assim, irmão, às vezes as pessoas elas gostam muito de ficar julgando o irmão, porque o irmão, ele às vezes é um zombador, mas é um fuxiqueiro que está falando do outro. Tem pessoas que às vezes criticam alguém porque ele é gay, ele é homossexual, mas ele é um cara que compra e não paga. Qual é a diferença que tem aí de pecado aí, irmão, de ser gay e daquele que compra e não paga? Nenhum. Aqui fala bem aqui assim, ó, os devassos são aqueles que praticam o quê? Devassidão. Os idólatras são aqueles que ficam adorando essa imagem não, irmão. Quem adora a Anitta está em pecado. Quem adora pregador está em pecado. Quem adora cantores evangélicos também está cometendo o pecado da idolatria. A adoração é somente a Deus. Os adúlteros são o quê? São aqueles que traem as suas esposas e os cônjuges, né? Nem os afeminados, que aqui é lésbicas, é gay, que está tudo misturado aqui. Os sodomitas são aqueles que além do ato conjugal, quer misturar, quer fazer aquela coisa toda, que eu não posso nem falar o nome aqui, porque tem criança aqui, e não é lícito falar isso nem nas redes sociais, irmãos. E aqueles também que são ladrões. Quem são ladrões? Político é ladrão, tem pastor ladrão, tem crente da igreja ladrão, tinha um discípulo no meio de Jesus que era ladrão, bonitinho. Irmão, qual a diferença do maluco, aqui fala bem assim, que tem como é que é? Ladrão, né? E tem aqueles que são os roubadores, né? Então, assim, tem a diferença, quase não tem, que ladrão rouba, né? E faz coisas erradas, né? E os avarentos, quem são avarentos? Aqueles que são loucos por dinheiro, que matam por dinheiro, que a vida deles só é dinheiro, que só quer coisa material, que nem ama mais a família, que o pai mata o filho por causa de dinheiro, o filho mata o pai por causa de herança, e aquela bagunça toda, não vai herdar o reino de Deus, irmão. E os bêbados também são quem? Aqueles que gostam, não tem nada não, bebe uma, bebe outra, daqui a pouco, irmão, estão tudo aí, bando de cachaceiro, ainda diz que é crente, não vai também herdar também não, irmão. Quem mais aqui? Os maldizentes, esses aqui são os piores, porque os maldizentes, porque não bebe, porque não é gay, porque não é prostituta, porque não faz nada, ele acha que porque só veste uma roupa de santa, uma roupa ridícula, e acha que é santa, um cabelo requebrado feio, e acha que é santa. Não, irmão, quem foi que falou que feiura é santidade? E acha que tem o direito de falar da irmã que veio bonita ou do irmão? Vai cuidar da sua vida, irmão. Olhe, tira a trave que está no seu olho. Tira, vamos dizer uma coisa pior aqui,
uma madeira, que está uma tora de pau que está no teu olho, e quer mexer com a vida do irmão. Irmãos, por que tu acha que o pecado do irmão é maior que o teu? Por que tu acha que só o irmão tem pecado que tu não tem? É um povo preocupado com a vida do outro. É um outro preocupado com o filho do outro lá, e não sei o que. Não se preocupa com o seu filho, com a sua filha. Se preocupa com a sua vida. Por que esses crentes maldizentes não vêm para culto de ensino? Porque fica pensando que a gente está jogando direto. Não é, irmão, é porque a palavra está tudo para ele, porque ele não é convertido, não se converteu ainda. Mas fulano está 30 anos dentro da igreja, mas 30 anos que é um desviado. Porque é murmurador, é maldizente, anda todo bonitinho, todo engravatado, até lê Bíblia, fala língua estranha, mas é um fofoqueiro que está caminhando para a condenação eterna. Quem disse que um fofoqueiro é melhor do que um gay? Ou melhor do que um adulto? Está no mesmo caminho, todos são ruins, tem ninguém melhor também não. Está todo mundo caminhando para coisa errada, por isso que eu falo. Chegou alguém na igreja aqui, se ele é homossexual ou é lésbica, Deus vai trabalhar na vida dela. Mas se você ficar olhando com um olhar de desdém, sei o quê, como é que a gente vai ganhar o camarada para Jesus? Chegou o jovem aqui de outra igreja, todo cheio de cor de brinco, a palavra de Deus vai entrar e ele vai respeitar um dia a doutrina da igreja. Mas se você já chegar, não sei o quê, não entra não, que aqui não pode entrar quem tem brinco. Pode falar, Varão. Só corroborando aí com o senhor fala, Lucas capítulo 13. Isso. Jesus fala assim: naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue de Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Sim. E respondeu Jesus e disse: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo que antes, se vós não se arrependerdes, Sim, também de igual modo vão perecer. Quem era que ia perecer? Os discípulos, você está Pois falando é. dos discípulos aqui. Discípulo, irmão. Não tem ninguém melhor que ninguém não, irmão. Meu Deus do céu. O que eu fico mais preocupado, e eu falo, Senhor, apressa a tua vinda, não é porque tem passeata gay ou não sei o que, de gente que quer abortar, não é isso não. Eu estou mais preocupado com gente dentro da igreja com paletó e gravata e tá em adultério. É isso que mais me preocupa. É pessoas que estão dentro da igreja com paletó e gravata, sei lá, pregando bonito, cantando bonito, e é mentiroso, traidor, só está interessado naquela oferta que vai ganhar. Está ridículo isso. Cantores e pregadores aí que só pregam porque estão interessados naquilo que vai receber da igreja. Não se vê de evangelho, não se vê de louvor. Isso que nojo, esse negócio está fedendo nas narinas de Deus, está enojando para Deus. Essas pessoas que dizem ser crente, mas são falsos crentes, mentirosos, que abraça o irmão, mas depois chega lá na casa do outro e vai falar mal dele. Alguém falou assim: ai pastor, alguém falou mal de mim. Falou: ah, meu filho, entra na fila, que estão acabando comigo também. Se fala mal do pastor, que cuida dele, que ora por ele, que ama ele, por que não vai falar de tu, rapaz? Esquenta não, que esses maldizentes aí, que quando fala maldizente, que é quem fala mal dos outros, é quem dá sempre um ponto negativo para tudo. Não vai herdar, irmão. Tem ninguém melhor do que ninguém não. Agora eu vou mudar o contexto para poder terminar essa palavra de hoje. Mas pastor, como é que eu faço, pastor, para poder eu santificar meu corpo? Como é que eu faço, pastor, para poder não me prostituir, não adulterar? Há pessoas que estão dentro da igreja e às vezes tem um espírito de homossexual e não procura se libertar, irmão. Tem, irmão, dentro da igreja tem pessoas que têm espírito de homossexual, de lésbica, e não busca, não ora para ser liberto dessa maldição. Você tem que buscar o Senhor para Ele te transformar e Ele mudar. Confessa o teu pecado e lança o teu rosto no chão e peça: Deus, me liberta, me transforma desse mal. Que Jesus pode transformar, meu irmão. É isso que a igreja tem que pregar, o evangelho que transforma, que vai ver aquele que era drogado, que era viciado, que era traficante, que era matador, e transformar em um ganhador de alma, não matador de gente. E em todos, irmãos, uma alegria, um coração de um pastor ver, esse era homossexual e agora está pregando a palavra, liberto. Você pensa que é fácil para o homossexual que aceitou Jesus? Não é. Sempre vai vir aquele desejo, aquele pensamento que ele tinha, mas ele vai lutar. Não, Senhor, eu sou teu servo. A maioria dos homossexuais que aceitaram Jesus, eles falam que de vez em quando vem um pensamento de querer
dos pensamentos, não pode nem falar aqui das coisas que ele fazia, mas ele fala, não, Senhor, tua graça me basta, me fortalece, porque cada um tem. Quando quem veio do mundo e era muito mulherengo, né? Era muito fornicador, quando está na igreja ele fica assim, quando vê às vezes a irmã até vestida, ele fica assim, meu Deus, tem misericórdia, meu Deus, porque ele tem uma doença assim, sabe, espiritual no corpo dele, que ele não pode ver ninguém que já fica sentindo aquele desejo de querer prostituir, mas ele vai dizendo, Pai, a tua graça me purifica, me santifica, me livra desse mal. Aí ele sente o alívio do Espírito Santo, ele vence mais um dia, todo dia é dia de você pedir para Deus te santificar, para você não pecar contra Deus, porque nós temos que ir para o céu limpo, irmãos, limpos. O nosso corpo, ele tem chance de ser limpo, sim, pela palavra. É a palavra que limpa, né? Então, por favor, lê, por favor, Hebreus 14 aí, varão. Tu já está com a Bíblia aí, Hebreus é conhecido, 12, 14. Então, como é que eu vou fazer para poder fugir? Como é que eu vou vencer esse desejo carnal? Como é que eu faço para ser fiel ao meu Deus? Como Daniel foi, irmão. Sadraque, Mesaque, Abednego. Não é esses nomes. José, irmão. José venceu a prostituição. A prostituição não, a fornicação. O adultério também, que ele ia ser, né? Ele venceu porque ele foi fiel a Deus. Por que tu não vai vencer, meu irmão? E tu acha que José era melhor que vocês? Estão aqui? Pode ler, mano. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. São duas coisas aí. Primeiramente, a paz com todos. Por que paz com todos, irmão? Porque sempre está um querendo olhar o problema do outro. Sempre um querendo julgar o outro. Todo mundo tá, se não se arrepender, está condenado. É como diz a lei. Um policial militar, antes que alguém prove, se o contrário, ele já está, o meu filho que falou, que ele é PM. Se alguém falar, o PM fez isso, até não provar o contrário, ele já é culpado. O contrário pra gente que até a gente só consegue provar, quem trabalha, a Tatiane sabe. Tem que... Isso, exatamente, inocente até que prova o contrário, né? Então, irmãos, seguir a paz com todos. A pessoa que diz que eu sou orador, é um povo que fica se exaltando. Eu leio Bíblia, eu não sei o que. Eu tenho um anel de não sei de que formatura. Eu sou não sei o que. Teve um até que, rapaz, o povo gosta de colocar essas coisas no TikTok para poder escandalizar o evangelho. Tava lá, foi pregar lá e o cara tava só uma notinha no teclado lá. Meu filho, toca esse negócio direito aqui, porque eu passei o dia todo jejuando, orando e não sei o que. Humilhou o coitado do músico, o músico saiu de lá assim, chateado, porque o pregador lá humilhou o menino porque errou 2, 3 notas. Imaginei eu que errou muitas notas. A Bibi também que erra várias notas também, né, Bibi? Ele ia bater na gente. Eu até falei para Elisa, um tempo atrás, quando alguém me falava assim dentro da igreja, assim, eu ia pegar o teclado e lascar na cabeça dele. Né? Todo mundo erra, irmão. Aí o pregador lá, não sei o que, é um hino fácil, não sei o que, eu jejuei e orei. Coitado, rapaz. É um povo querendo humilhar o outro, rapaz. Seguir a paz com todos. Seguir a paz é você saber que você tem que cuidar da sua vida e o irmão cuida da dele. Nem é ficar direto também abraçando o irmão direto da casa dele, não, que essa ideia é nojo. Ideia é confusão. É cada um na sua. Mas a paz do Senhor, meu irmão. E siga a paz real, mas não tem como. Sempre tem crente falso, irmão, que te dá a paz do Senhor, mas tá, acabando contigo pelas costas. E a santificação, o que é santificação, irmão? É se afastar da prostituição, da fornicação, do adultério, da mentira, do engano. Tudo isso que foi lido hoje. Não é possível que o povo vai esquecer de tanta coisa que foi lido hoje aqui, o que nos separa de Deus. Então é isso aí. Para viver uma vida de santidade, você tem que se chegar a Deus. Tiago, meio irmão de Jesus, escreve: chegai-vos, pois, a Deus. Chegai-vos, pois, a Deus. Como assim? Há momentos que a gente está com muita risada na vida, muita alegria, muita chocarrice. Ele falou: transformai o seu riso em choro. Como assim? Para um pouco de rir, para um pouco de se ficar só vendo as coisas da internet. É um povo velho viciado na internet, que tem hora que, se ele passasse as horas que ele fica na internet orando, ele seria um crente cheio do poder de Deus. Mas ele tem deixado que as coisas da vida têm separado da comunhão com Deus e faz dele um homem carnal, que as emoções, a raiva, tudo toma de conta do corpo, da mente, e ele é uma pessoa agressiva, que não tem uma vida de santidade, de maldade, de cobiça.
Irmão, tem pessoa que nem disfarça. Quando ele vê assim a mulher sensual andando na rua, ele, meu Deus, chega assim, meu Deus, nem disfarça. Porque ele não vive uma vida de santidade ao Senhor. Em todo tempo orar sem cessar, em todo tempo, irmão, em pensamento. Não é só na igreja não, que tem gente que ora muito na igreja, mas saiu daqui, já vai pecar. Já está em pecando. Porque eu falo pecando assim, de propósito mesmo. Não é o pecado que a pessoa peca porque foi a fraqueza da carne. E 1 Pedro 1,15, para encerrar, diz bem assim: sede santo em toda vossa maneira de viver. Seja santo no falar, irmão. Crente não fala palavrão, não. Crente, irmão, não bate na cara do outro irmão, não. Crente, irmãos, eu sei, pode falar mal da minha mãe, da minha esposa, igual o Will Smith lá, que bateu na cara do Chris lá. Eu entendo a situação. Todo mundo odeia o Chris, como diz aí, né? Mas é difícil às vezes alguém falar mal da nossa esposa, a gente que mesmo quer ou ameaçar. Mas é a graça de Deus que nos mantém de pé. Nós somos santificados pela graça de Deus. Se vivemos a vida de oração e jejum ao Senhor, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por esta palavra, que os irmãos possam viver uma vida santificada ao Senhor. Vale a pena ser fiel, irmão. Irmão, vale a pena ser fiel, porque Deus quer usar vasos que estejam limpos. Amém? Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esse momento que tivemos aqui aprendendo a Tua palavra. Obrigado por esse culto. E eu te peço, Pai, que o Senhor leve os Teus filhos em paz para casa, livrando de todo mal, livrando da bala perdida, livrando do homem sanguinário, livrando do pecado que está às portas, para que Teus servos não venham cair na tentação do inimigo, mas que vivam vigiando com seus olhos, com os ouvidos, vigiando em todo o tempo para não cair em tentação. Livra-nos do mal, Pai, do nosso próprio mal, e nos dê um restante de semana abençoado. Amém. Coloca a mão em gesto de receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus,